Bragança. Domus Municipalis. Museu do Abade Bassal. Não se sabe quando foi fundada a povoação, nem há acordo quanto à origem do nome. Mas uma coisa é certa: para lá dos montes, com condições climatéricas duríssimas, não foi fácil ao Reino de Portugal povoar este território. De tal forma que desde muito cedo a região de Bragança foi feita coto de homiziados. Na prática, isto significou que para aqui convergiram homens que, em troca da liberdade, aceitaram ser sentinelas da fronteira. Neste lugar, nos finais do século XIII, foi construída uma cisterna para captar as águas de uma nascente e as águas da chuva. Sobre a estrutura da cisterna, provavelmente nos inícios do século XIV, foi levantada esta galeria para que aqui se reunissem os chamados Homens Bons de Bragança, uma espécie de Câmara Municipal. A Domus Municipalis de Bragança é um dos raros edifícios medievais não religiosos que chegou até aos nossos dias. Mas neste lugar importa também compreender quem foram os ditos homens bons que nos séculos XIII, XIV, XV tinham por missão governar esta comunidade. É que foram os primeiros intérpretes do municipalismo em Portugal e foi sobre o poder local que se urdiu a unidade nacional. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Arnaldo Melo. Os historiadores que estudaram este edifício não têm a certeza da data em que ele foi construído. Mas tudo indica, depois de muitas polémicas e controvérsias, que a cisterna que está por baixo desta galeria foi a primeira edificação aqui, será do século XIII, e esta galeria foi-lhe acrescentada no século XIV. É natural, pois é de meados do século XIV a tendência a nível do Reino de Portugal de se construírem edifícios próprios para as reuniões dos conselhos, que nós chamaríamos câmaras. Câmaras municipais. Câmaras municipais, exatamente, como será o exemplo aqui. Durante os séculos XII e XIII, o período durante o qual o Reino de Portugal se foi lentamente constituindo, afirmando, através, em particular, da guerra que hoje designamos de guerra de reconquista contra o Islão, um período bastante conturbado de indefinição territorial e não só relativamente à fronteira a sul com o Islão, mas também com a fronteira aqui a norte e este, onde aqui nos encontramos, com o nosso vizinho, o Reino de Leão.
o Nordeste transmontano, para nós hoje é claro que faz parte do Reino de Portugal, mas temos que nos lembrar que até esse período não era necessariamente assim. Foi um processo lento até se afirmarem definitivamente como pertencente ao Reino de Portugal. E mesmo depois do Tratado de Alcaniças, o tratado que definiu de forma mais ou menos definitiva a fronteira entre Portugal e o Reino de Leão e Castela, as coisas não ficaram, na prática, completamente resolvidas. E, portanto, foi necessário continuar um processo por parte dos reis de fixar esse povoamento. É muito provável que no tempo de Dom Dinis ele tenha, de facto, reforçado e feito importantes melhorias e construções militares daqui onde nós estamos. E o facto da Casa do Conselho ter sido construída, eventualmente, em meados do século XIV, pode ter a ver também com isso, com o processo em que no tempo de Dom Dinis, se reforçou a estrutura militar, porque não esquecer que esta Dom está dentro das muralhas do Castelo de Bragança e a sua edificação nesse momento pode ter a ver também com o reforço Portanto, faz parte de um reforço de posição do Reino de Portugal aqui na fronteira do Nordeste transmontano. Exatamente. Esta região, dada essa instabilidade toda, sempre terá sido pouco povoada, mas presumo que nesses séculos XII, XIII, tinha muito pouca gente. Até porque esta região é uma região naturalmente agreste, difícil, com características naturais que desde sempre terão dificultado o povoamento. Claro, como já dissemos, foi agravado pelo período de instabilidade da Reconquista, mas é uma região, de facto, como se costuma dizer, que se caracteriza por os 9 meses de inverno e 3 de inverno, ou seja... A amplitude térmica é brutal, não é? É um gelo no inverno. É um gelo e um calor excessivo. Exatamente. Sendo que o inverno é longo. Exatamente. E, portanto, isso tudo associado às dificuldades de comunicação. E depois uma outra realidade importante. Estamos a falar de um território, o Reino de Portugal, que se foi organizando e estruturando entre os séculos XII e XIII, seguindo lógicas territoriais. Isto é uma forma completamente distinta do que havia para trás. A própria expressão Trás-os-Montes foi criado por um poder que se situava no litoral, vamos dizer assim, em termos gerais, entre Braga e Porto de Lisboa. Para quem está nessa franja Braga-Porto de Lisboa, a zona do Nordeste transmontano está para lá dos montes. Exatamente. É uma designação que surge na Idade Média, a partir do século XII, exatamente porque o poder, ao contrário do que se passava em séculos anteriores, não está a norte ou a este, onde hoje Espanha, está nessa franja litoral. Exatamente. E para quem está há uma aí, deslocação do centro do poder. Do centro do poder para a franja litoral entre Braga e Lisboa, Setúbal, mais ou menos. E, portanto, desse ponto de vista, aquela expressão também que se utiliza muito, que é para lá do Marão mandam os que lá estão, dito assim por quem está na zona litoral, por quem está aqui poderá dizer ao contrário, dirá para cá de Marão mandam os que cá estão. Não é? Exatamente. Mas mostra precisamente esta mesma formulação, mostra um território afastado dos poderes centrais do Reino de Portugal, com dificuldades de comunicação muito mais do que há hoje, e, portanto, um território que cresce como causa-consequência ser pouco povoado, e daí a necessidade dos reis insistirem nesse povoamento. Uma das formas, talvez a mais importante, foi precisamente através da criação de concelhos ou municípios, como é o caso de Bragança. O foral era um instrumento jurídico, não é? Uma espécie de contrato entre o rei e uma comunidade que já existia. Tinha-se constituído de uma maneira orgânica, então aqui no Nordeste transmontano, com esta geografia e ambiente climático tão difícil, pois as pessoas juntavam-se para poderem sobreviver. Neste caso, o rei observava comunidades que já existiam, que já estavam organizadas entre si e estabelecia com elas um contrato a que se chamava foral. Vocês obedecem-me a mim e eu protejo-vos no vosso direito a viverem como querem, portanto, com autonomia, com os vossos usos e costumes. Grosso modo era isto? Grosso modo é isso. O primeiro benefício para o rei outorgar estas cartas de foral é garantir que essas comunidades o reconhecem a esse rei como seu rei, e não outro, e comprometendo-se, a sua obrigação,
contribuir com a dimensão de defesa militar do território. Toda essa dimensão de segurança militar, defesa militar da fronteira, num reino jovem, com fronteiras na prática ainda muito incertas, é fundamental para o rei, e como já dissemos, tendo o poder central localizado para a franja litoral, é fundamental para o rei garantir que estas comunidades sejam reforçadas, por um lado, mas que se reconheçam como obedientes ao rei. Inversamente, para essas comunidades, o que é que elas ganham? Ganham que, tendo a proteção do rei, ficarão mais protegidas de opressões ou de interferências, seja do rei de outros reinos, neste caso de Leão, seja dos senhores da nobreza, que se implementam também nesta região, e, portanto, o ter uma carta de foral dada por um rei, simultaneamente funciona como uma proteção jurídica para eventuais abusos de grandes senhores. Exatamente. Outros grandes senhores. Exatamente. Portanto, se bem compreendo, há aí uma espécie de jogo de poderes em que, através da atribuição de forais a comunidades, na maioria dos casos pré-existentes, de alguma forma o rei está a reforçar, como diz, o seu poder versus, nomeadamente, as outras duas classes dominantes, a nobreza e o clero, precisamente, estabelecendo uma ligação direta com o povo. Normalmente há um conjunto de regras que são fixadas, muitas delas pré-existentes que o rei reconhece ou reforça, mas as comunidades têm o direito de nomear, escolher os seus próprios juízes, que julgam, ainda que julguem em nome do rei, mas julgam de forma autónoma. Os primeiros forais são muito centrados nisso. Uma tipificação dos crimes e das penas, e sendo, como dizia, que os juízes são juízes locais escolhidos pela própria comunidade, o rei terá sempre o direito a receber os recursos, isto é, os apelos da justiça, que é importante para o rei e também para o Conselho. É uma entidade de recurso, de recurso, mas os juízes de primeira instância são os juízes locais escolhidos pela comunidade. No fundo, é criando uma comunidade de homens livres com um conjunto de regras próprias, comparativamente com os territórios que não são concelhos, teriam um grau de liberdade ou de direitos maior. Seria uma forma de atrair... E protegidos dos abusos dos grandes senhores, precisamente através da própria Casa de Foral. Seria uma forma de procurar atrair gente de territórios mais povoados, mas que muitas vezes estavam aí obrigados a um conjunto de imposições de senhores ou do próprio rei, que aqui eram mais reduzidas. E, simultaneamente, era-lhes dado um território grande para poder cultivar. A propriedade plena podia ser sua ou não. Claro, em contrapartida, teria que pagar uma pequena renda, mas estamos a falar de pessoas que vinham de zonas, por exemplo, de Antoro e Minho, onde havia muita população, para a época, não é? E, portanto, normalmente trabalhando para parcelas mais pequenas, aqui podiam trabalhar parcelas maiores. E ficar com mais terra. Ficar com mais terra, portanto, com maior rendimento, e, ao mesmo tempo, em princípio, teriam menos obrigações a pagar devido a esses privilégios que são concedidos ao próprio Conselho. Mesmo assim, com todos esses incentivos, foi difícil fixar de forma significativa mais população nesta região. E, portanto, os reis usavam outro tipo de mecanismos, um dos quais, aquilo que foi conhecido como os coutos de homisiados. Coutos de homisiados. Exatamente. É uma expressão estranha hoje em dia. Que significa, basicamente, a possibilidade de indivíduos que cometeram crimes, por vezes crimes graves noutros territórios, de, como pena, no fundo, ou para substituir penas mais pesadas, aceitavam vir e viver para sempre, neste caso aqui em Bragança ou noutros territórios semelhantes, desde que não cometessem mais crimes, eram homens livres, como outro qualquer. Ou seja, oferecia-se-lhes a liberdade em troco deles virem viver para aqui e defenderem as fronteiras. Exatamente, exatamente. É muito semelhante o que se fazia, com as devidas diferenças, por exemplo, quando no século XIX se enviavam os degradados para as nossas antigas colónias para a África. Também aí muitos crimes eram comutados, as penas, enviando para as nossas antigas colónias. A lógica é a mesma, vem já desde a Idade Média, ou seja, no Portugal da Idade Média, aqui atrás dos montes... Era considerado quase um exílio, não é? Exatamente. Era uma zona considerada muito excêntrica, muito afastada, muito longínqua, difícil de chegar lá, etc. E por isso mesmo era difícil de povoar e, portanto, esses mecanismos para contribuir para o povoamento. Para se perceber a importância estratégica desta zona do Nordeste transmontano para o Reino de Portugal, Dom Sancho I, o filho de Afonso Henriques, portanto o nosso segundo rei,
Apenas 2 anos depois de ser rei, em 1187, atribui o primeiro foral a Bragança. Sancho I, durante o seu reinado, atribui nada mais, nada menos do que 16 desses forais ao território raiano, portanto, junto à fronteira de Trás-os-Montes. No século XV, já muito depois, vamos voltar de novo a ver, no tempo do rei Afonso V, a criação de mais coutos domiciliados em Bragança. Chega-se a autorizar 50 homens condenados por crimes possam vir para cá, como homens livres, desde que não saiam daqui, que não voltam a Isso é engraçado, seria uma longa conversa e de foro especulativo, forçosamente, mas isso também provavelmente ajudou a talhar o caráter do transmontano e, aliás, de todo o raiano, de todas as pessoas que vivem na raia, particulares amantes da liberdade, da autonomia, pouco dados à obediência. Sim, é natural, no fundo, uma prática de estarem habituados a ter menos controle dos poderes, vamos dizer assim, e por isso mais rapidamente reagem mal ou têm dificuldade em aceitar quando lhes querem impor demasiadas coisas vindas de fora. Né? Para cá do Marão, mandam os que cá estão. Os que cá estão, exatamente. Arnaldo Melo, durante séculos, era em bancos como estes, aqui na Domus Municipalis de Bragança, que os chamados homens bons se reuniam e tomavam as decisões. Esta população não nobre nem clériga não era um grupo homogéneo, não eram todos iguais. Havia, dentro destes grupos populares, vamos chamar assim, havia ricos, havia grupos intermédios, havia pobres, portanto, com situações muito diferentes entre eles. Aqueles que são os homens bons dos concelhos eram, vamos dizer assim, a elite dentro do povo. Certo. Portanto, no fundo, eram, em geral, proprietários rurais, mercadores, pessoas que tinham algum património, seja fundiário, seja terras, propriedades, seja negócios, e que, portanto, se transformavam em homens que, no contexto da sua comunidade, eram relativamente ricos, vamos dizer assim, ou abastados. É evidente que os homens bons, por exemplo, de Lisboa ou do Porto, correspondem a uma elite de mercadores de nível internacional, por exemplo, com poder político e financeiro enorme. Num concelho como Bragança é diferente, são homens bons que, se vivessem no Porto ou em Lisboa, se calhar não seriam homens bons, vamos dizer assim, porque não teriam os rendimentos necessários para isso, mas são sempre, em todo o caso, dentro da sua comunidade, os homens bons são sempre uma elite do ponto de vista dos seus rendimentos, da sua inserção social, do seu prestígio e, portanto, são a elite da sociedade do seu concelho. São eles que dominam o governo dos concelhos e se reúnem, assim, em salas, no caso de Bragança, aqui onde nós estamos, para tomar as grandes decisões. Por períodos de tempo, sempre normalmente de apenas de um ano, são mandatos de um ano, eram eleitos pelo conjunto dos outros homens bons e vizinhos para determinados cargos. Eleitos. Não é remunerado, não é pago, não tem salário. Por isso é que é só um ano e também é que é a justificação para só os homens bons poderem ser elegíveis. Porque implica que seja alguém que tenha rendimentos que lhe permita estar um ano a dedicar-se à administração do Conselho sem estar dependente, por exemplo, de um salário diário, como estariam grupos sociais mais humildes ou até menos. Os assalariados do conjunto dos moradores todos, uma minoria, eram homens bons e vizinhos. E dentro dessa comunidade, desse grupo de homens bons e vizinhos, entre si é que se elegem, são os juízes, curiosamente, de Coimbra para Sul chamam-se alvazes, que é engraçado. Que vem do árabe, não é? Exatamente. Nos concelhos do Norte chamam-se juízes, que vem do latim iudex, não é? Juízes. O juiz, por isso é que se chama juiz, tinha ao mesmo tempo as funções de administrar o concelho, como se fosse o Presidente da Câmara, mas também de julgar como um juiz. Claro, isto para nós dois seria impensável, mas na Idade Média era normal. Eles julgam em nome do rei, mas de facto quem julga são eles que são eleitos pela própria comunidade local. E como vimos já há pouco, como cada concelho tem, dentro do seu foral, tem um conjunto de regras jurídicas próprias, né? Eles julgam de acordo com essa norma jurídica. Claro que também, por cima dele, depois tem a justiça do rei, naturalmente. Mas há esse respeito por tradições e costumes das comunidades que já existiam antes de terem o foral do rei, não é? Portanto, se tinham o uso, vou caricaturar de uma forma um bocadinho radical, mas vamos supor, se tinham o uso de cortar a mão ao ladrão,
antes de terem o foral, provavelmente depois de terem o foral, têm o direito de cortar a mão ao ladrão. Em geral, sim, se bem que nesse caso específico não, porque o rei sempre tiveram, no caso português, desde o início, a preocupação de considerar exclusivo do rei a chamada justiça maior, isto é, pena de morte e a pena de corte de membros, que é uma pena usada na Idade Média, apenas o rei e os seus juízes diretos é que podiam ordenar. Portanto, dentro dos conselhos, os juízes para ordinários... cortar uma mão aqui em Bragança, em princípio, tinham que perguntar em princípio, tinha ao que Dom vir Sancho ou um teu funcionário a um meirinho, ou já no século XIV, chamados corregedores, deveriam dar essa pena. Os juízes locais, não. Portanto, isto em termos teóricos. Mas podiam atribuir... penas, sim, penas monetárias. Castigos corporais. Castigos corporais, sim. Os castigos corporais, por exemplo, da exposição junto em praça pública, umas chicotadas... Enfim, esse tipo de mecanismos normais na Idade Média, para nós hoje chocam-nos, mas na altura eram normais, considerava-se, dava o efeito do exemplo para determinados crimes ser punido fisicamente em praça pública, as pessoas podiam estar a assistir, podiam e deviam assistir como exemplo, mas estamos a falar de um tipo de castigos que não são definitivos, isto é, que não implica corte de mãos ou nem pena de morte, porque essa, em princípio, seria reservada só aos oficiais diretos do rei. O rei circulava muito, de facto, sim. Mas a norte do Mondego vão raras vezes. E aqui atrás dos montes ainda menos vezes vão. Por isso é que é muito importante terem os corregedores, que representam diretamente o rei, que o julgam em segunda instância. Mas há uma dimensão simbólica. Os corregedores têm uma prisão própria, e alguns homens de armas, e a prisão própria daqueles presos que estão à espera que o corregedor julgue na segunda instância o que é que lhes vai acontecer. Isto mostra o poder do rei, de uma forma muito visível, muito... material. Tem desvantagens para os concelhos. Por um lado, são sujeitos a essa fiscalização. Por outro lado, as despesas são os concelhos que têm... Ou seja, quando um corregedor se instala em Bragança durante 1 ou 2 semanas, são os habitantes do concelho que têm que pagar as despesas de instalação dele e dos seus homens todos, que vêm atrás dele. Ninguém queria a visita do corregedor. Que vem atrás dele. Não é? Vem controlar... Por um lado, querem, porque o corregedor faz uma coisa muito interessante. Além de fiscalizar, a partir dos documentos, como funciona o Conselho, normalmente tem um dia, pelo menos, em que faz uma audiência pública, em que qualquer morador do Conselho se pode dirigir ao corregedor para apresentar queixas contra quem quiser, inclusive contra os próprios homens bons e administradores do Conselho. Portanto, o corregedor também recebe essas queixas. Alguns funcionários que estão presentes no Conselho são funcionários do rei. Antes de mais, o alcaide, que é o governador, o comandante militar da cidade, ou vila. Que é nomeado pelo rei. Que é nomeado pelo rei. É sempre um nobre, de resto. É um nobre nomeado pelo rei que deve, presta obediência, fidelidade ao rei. Isso é uma característica do caso português. Outros espaços da Europa medieval, os próprios concelhos, por vezes, tinham uma autonomia militar. Em Portugal nunca tiveram. Já vimos que os concelhos tinham uma autonomia governativa, administrativa, judicial, fiscal, mas não militar. Eles têm obrigações militares, mas é ao serviço do rei. Nunca têm autonomia para ter um corpo militar próprio, chefiado pelo próprio concelho. Isso não existe. Em Portugal é proibido, digamos assim. É o alcaide que o faz, e o alcaide é um funcionário do rei, que está no castelo. Até pode nem estar em permanência, mas é aquele que representa o poder militar do rei. Quantos habitantes teria o Conselho de Bragança nos séculos XIII, XIV, XV? Os concelhos tinham sempre o chamado centro do concelho, neste caso a própria vila, na linguagem medieval chama-se Vila de Bragança, e um território envolvente designado termo. O termo do concelho é um território normalmente rural, até com pequenas aldeias, que juridicamente depende do centro que é a sede do concelho. Nós temos muito poucos documentos que nos dêem essa informação. São muito raros e, quando existem, e isso é assim para toda a Idade Média, em toda a Europa, de resto, normalmente indicam o número de vizinhos ou de homens bons, não de habitantes mesmo. Isto é, de chefes de família e dos grupos mais privilegiados dentro do povo. Dito isso, para o Concelho de Bragança,
Portanto, no para seu todo o conjunto concelho, do termo, não é? Podemos falar à volta de uns 2.000, numa das alturas com mais população, entre o 14 e o 15, e poderá ter reduzido para 1.000, mas é muito falível esta informação. é muito falível. Quais eram as atividades económicas mais expressivas? Há uma atividade agrícola que aparentemente não seria muito rentável. Seria uma agricultura, enfim, que daria para a subsistência, para algumas rendas, mas não seria, em princípio, a atividade principal. Já o gado, sim, haveria uma atividade importante. Pastorícia. A pastorícia. Haveria naturalmente ovelhas e cabras, algum gado bovino, eventualmente não muito, mas haveria, e cavalos. O cavalo na Idade Média tinha um valor económico muito grande, porque era entre mais o cavalo para a guerra. Ora, o cavalo de guerra era muito procurado e, em geral, era proibido a exportação para Leão, neste Claro, caso, porque era aqui ao lado, exportar material militar. Mas o mesmo faziam os reis leoneses, também proibiam a exportação de cavalos de Leão para Portugal, por exemplo. Claro. Mas era rentável, porque é um animal, como dizia, como é para a guerra, quem o comprava, que normalmente senhores da nobreza ou até oficiais régios, podiam pagar valores elevados. Então, e, portanto, o contrabando compensava. Os homens livres do Conselho de Bragança, na Idade Média, criavam cavalos. Tudo indica que sim, não temos dados objetivos, mas provavelmente sim, também criariam cavalos. Chegou pouca documentação até nós. Relativamente pouca, sobretudo para essas questões económicas. Exatamente, é uma questão que às vezes é importante lembrar nestas conversas, é que quanto mais para trás andamos no tempo, mais difícil é ter documentos sem dúvida. Que atestem e que registem tudo o que se passava, não é? Sim, são poucos documentos, muitas vezes estão incompletos, e temos-los para alguns anos específicos, não temos para outros. Portanto, às vezes é difícil. De toda maneira, é importante destacar o seguinte: o comércio seria importante. Nós sabemos também, por alguns registros que vos aparecem, da população mesmo aqui da sede do Conselho, que haveria em particular alguns mesteirais, nomeadamente sapateiros, ou homens dos ofícios, ou indústria, podemos chamar assim. Aqui encontramos um predomínio de sapateiros e ferreiros. Ferreiros, aqui tem uma tradição toda aqui em fantástica. Há as jazidas de ferro aqui na zona de Moncorvo, etc. E, portanto, há aqui toda essa tradição de ferreiros, sapateiros e de carniceiros, naturalmente, mas em particular sapateiros. Porque também tinham o couro dos animais. Dos animais, precisamente. Os reis também davam cartas de feira e, portanto, criou-se uma feira importante em Bragança em meados do século XIII, já, e, portanto, há uma dimensão importante no comércio a nível regional de Trás-os-Montes e com o Reino de Portugal, mas também muito com o Reino de Leão, que é aqui muito próximo. E na atividade comercial com o Reino de Leão, aí mistura-se o que nós hoje chamaríamos de comércio legítimo e o contrabando, que é de todos os tempos. Não é? Cavalos que não deviam passar cavalos para que não lá. deviam passar, e outros produtos que, por vezes, não eram permitidos. Havia o chamado exportar. Havia, por exemplo, uma expressão muito engraçada nos documentos medievais, que é o gado do vento. O gado do vento é o gado que anda solto no monte e que não tem dono, ou que não se sabe quem é o dono. Em princípio, os reis têm de tentar em Portugal dizer que o gado do vento é dos reis. Mas muitas vezes não era assim entendido pelas comunidades e, portanto, os nobres por um lado e os conselhos por outro tentavam que o gado do vento fosse considerado seu, normalmente para, lá está, o vender. Uma das coisas mais fascinantes para mim, relativamente à Idade Média, fica um longo período de 1000 anos. Quando falamos de Idade Média portuguesa, começa evidentemente com a fundação do Reino de Portugal no século XII. Mas uma das coisas mais fascinantes para mim é que entre o poder do rei, que estava a fortalecer-se claramente nesses primeiros séculos, o poder dos nobres, que também tinha muitas limitações, do clero, entre estes poderes dominantes havia espaço para muita manobra popular, se quisermos assim. E então os concelhos ocupam aqui um lugar de destaque. Na Idade Média, ao contrário da ideia que por vezes se tem, os reis não têm aquilo que nós chamamos um poder absoluto. Não é passa a expressão queiro, aproximando, como serão os reis do século XVI, XVII ou XVIII. Não estamos aí. O rei, teoricamente, tem um poder, mas, de facto, o poder é muito negociado. É aquilo que alguns autores chamam desculpa pelo palavrão, poliarquia organizada. Isto é, há vários poderes, mas organizados. E os poderes são, de facto, esses.
O poder do rei, o poder da nobreza, o poder do clero e o poder dos conselhos. No século XII e XIII, será porventura a altura em que existe uma maior liberdade dentro dos conselhos, igualdade entre aspas, no sentido em que os homens bons e os vizinhos entre si, de facto, partilham de uma forma mais efetiva o poder. A partir do século XIV e XV, mas logo no XIV, por um lado os reis vão aumentando aos poucos a sua influência nos conselhos, mas também dentro dos conselhos se dá o que costuma chamar uma elitização, isto é, os homens bons cada vez vão sendo menos, e por isso vão-se distinguindo vizinhos e homens bons, passa a ser vizinhos é um bocadinho abaixo, homem bom um bocadinho acima, há menos homens bons, reforço do poder dessa tal elite. O século XV é muito curioso, porque muitas vezes considera-se o apogeu da autonomia conselhia, mas do ponto de vista já de um conselho muito elitizado, isto é, os reis cada vez mais vão exercendo poder, mas os conselhos têm ainda bastante... As desigualdades aumentam. Aumentam dentro do conselho. E depois, sim, a partir já de Dom João II, e depois com Dom Manuel, claramente, o poder régio vai se espalhar cada vez mais para famosos forais manuelinos, que em geral se mantêm para muitas terras, os nossos que se conservam ainda hoje. Aqui? Até aqui em Bragança é um exemplo. Exatamente. O foral manuelino é um bom exemplo disso. O foral manuelino chama-se foral, eu quase diria que não tem nada a ver com os forais medievais, a não ser o nome foral. O foral manuelino é um instrumento, claro, de centralização. Ali não é... Do rei. Do rei. Do poder do rei. O século XV conheceu aqui em Bragança um epifenómeno muito curioso que trouxe grande prosperidade. O desenvolvimento da indústria da seda tem a ver, por um lado, com a influência externa, em particular, de mercadores castelhanos e até italianos, que vêm, sobretudo, a partir da cidade de Valência, no sul de Espanha atual, não é? Como se é sabido, na Idade Média, o sul de Espanha e Itália produziam muita seda. Havia muitos mercadores italianos à procura de seda, que era um produto com grande valor comercial, e pela via interior, aparentemente, vão subindo, pelo interior da atual Espanha, de Castela, etc., e vão acabar por encontrar aqui, na zona de Trás-os-Montes, um local com boas condições para a produção do bicho da seda e para o desenvolvimento da, vamos chamar, indústria ou artesanato da seda, em particular aqui em Bragança. E alguns brigantinos enriqueceram com essa indústria, não é? Há alguns casos no Museu Abade Bassal, não só de peças patrimoniais incríveis adquiridas nessa altura, e até o retrato de um rico da seda aqui de Bragança. Eu propunha que fôssemos agora até ao Museu do Abade Bassal, que tem muitos objetos absolutamente preciosos para tornarem ainda mais claro o que foi dito nesta conversa. Jorge da Costa, estamos aqui no Museu do Abade de Bassal, de que é diretor, e venho ter consigo junto de uma peça que sei que é única no património nacional. Sim, é uma peça rara, absolutamente rara, não conhecemos outra peça idêntica. O museu tem duas, são dois freios, são dois instrumentos de castigo. Aqui está um, não é? Sim, aqui está um. E é de quando este objeto? Não há uma datação segura. Quando sabemos, estes instrumentos eram utilizados já a partir do século XIV. Mas não há realmente uma datação segura para esta peça. Para que é que servia exatamente? Era um instrumento de castigo para chamados crimes de língua. As principais pessoas visadas com estes castigos eram as chamadas mulheres bravas.
Isto tinha a ver, efetivamente, com pessoas maldizentes, pessoas que poderiam, sobretudo mulheres que poderiam ser maldizentes. Mas porquê, sobretudo, mulheres? Vem referenciado Vem referenciado essa questão das mulheres bravas. Já nas... Bem, é tão expressivo tudo isso que dispensa comentários. Como é que funcionava? Era um objeto para colocar na cabeça, que tem a abertura onde passava o nariz, era preso atrás por... Portanto, abre-se, não é? Abre-se, é aberto, exatamente, e depois tem dentro uma lingueta que era metida na boca e impedia de se falar. E por isso, daí a questão do crime de língua. Das pessoas maldizentes. Maldizentes que podiam usar difamatórias, efetivamente, que podiam perturbar a ordem pública. Este instrumento não era utilizado de imediato, eram passadas multas, e só depois, nesta reincidência, é que era aplicado. E muitas vezes essa pessoa era arrastada pela vila para servir de exemplo e exibida no pelourinho. Com o freio na cabeça. Sim. Esta veio especificamente de uma antiga vila, que hoje é aldeia, que é a Aldeia das Arcas, aqui no distrito de Bragança. Nós temos dois objetos, são diferentes, mas temos dois freios usados precisamente para o mesmo crime. Tem um formato diferente, mas tinha a mesma função. Remetendo ainda para a Idade Média e para o exercício de poder municipal, se quisermos, tem também aqui um conjunto de varas que é outro conjunto raríssimo. Sim, é um conjunto extraordinário. Temos as varas dos vereadores do Conselho de Bragança e temos uma vara ainda mais importante que é do juiz de fora. E a figura do juiz de fora representava de alguma maneira o poder régio. E, portanto, essa vara é uma vara branca que tem essa simbologia para, no fundo, da isenção e teria que ser exibida sempre que era convocado um juiz de fora a vir a uma vila. Se andasse na rua, tinha que a exibir como símbolo de autoridade. Portanto, era uma forma também de exercer essa representação régia no território. Eu tenho estado a conversar com o Arnaldo Melo na Domus Municipalis, aqui de Bragança, uma peça extraordinária de arquitetura medieval não religiosa, e esse edifício é muito devedor ao Abade de Bassal. O Abade de Bassal foi não só um brigantino notável, como um português notável, como um arqueólogo notável à escala europeia. E, portanto, este território é muito devedor a esta figura extraordinária. Em relação à Domus, foi criado em 1925 o Grupo de Amigos dos Monumentos e Obras de Arte de Bragança. O Abade Bassal mobilizou este grupo de amigos para a necessidade de fazer uma intervenção no edifício de forma a trazer-lhe a traça original. Aquilo que ele considerava ser o edifício original. Porque tinha sido muito alterado ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, sim, sem dúvida. Inclusivamente foram-lhe acrescentadas varandas, escadarias, portas, paredes interiores. Aliás, o monumento serviu mesmo para uma habitação particular. E, portanto, o Abade Bassal queria restituir essa imagem original à Domus Municipal. Que era uma coisa que estava muito em voga. Aliás, basta pensarmos na ação da Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, que correram o país a tentar recuperar o aspecto original de tudo o que era igrejas, monumentos nacionais de toda a espécie. De um modo muito particular aqui, em Bragança, com a Domus, porque esse restauro, essa recuperação do edifício original, envolveu mesmo o então diretor da DGEM, o arquiteto Baltasar de Castro, que se envolveu pessoalmente nesta recuperação da Domus Municipalis. Foi classificada a Domus, o Castelo, o Pelourinho, precisamente em decreto-lei, por decreto-lei, a 23 de junho de 1910, 4 meses antes da implantação da República.
Arnaldo Melo, em 1254, Dom Afonso III promove as primeiras cortes em que têm assento representantes dos municípios, dos concelhos que, entretanto, tinham sido criados pelo jovem ainda Reino de Portugal. O Conselho de Bragança teve representantes nestas cortes? Tanto quanto se sabe, não. Estas primeiras cortes, 1254, de facto, foram cortes em Leiria. Foi a primeira vez que se reuniram cortes com representantes dos concelhos e, portanto, Bragança, que se sabe, não esteve presente e não será de admirar porque, de facto, grande parte dos concelhos portugueses não estiveram lá presentes. Era muito longe, de Bragança à Leiria, à época, nem consigo imaginar o tempo de viagem que levaria, e era caro, com certeza, exatamente, a deslocação, não é? Isso foi um problema sempre recorrente ao longo do século XIII, depois XIV e XV, em que se foram reunindo muitas vezes cortes. É um problema, sobretudo para os concelhos como Bragança, mais longe, mais afastados do centro do poder, porque as custas tinham que ser, ficavam a cargo do próprio concelho. Estamos a falar de cortes que normalmente duravam semanas, por vezes meses. Portanto, implicava a deslocação, a estadia. Bragança vai estar presente em algumas cortes, em particular ao longo do século XIV e depois no XV, mas nunca teve em todas. Teve em algumas, mas compreende-se porquê. Para todos os efeitos, era uma participação consultiva. O rei ouvia-os, mas a posição quer dos concelhos, quer das outras classes, os nobres e o clero, não eram vinculativas. Quer dizer, o que quer que dissessem não obrigava o rei a coisa nenhuma, não é? Sim, do ponto de vista jurídico, sim, de facto não era obrigatório. Do ponto de vista político, é um pouco diferente, porque de facto, para a tomada de decisões particularmente gravosas, como por exemplo o lançamento de impostos extraordinários, declaração de guerra a Castela, temas assim verdadeiramente, vamos dizer, fraturantes, com frequência o rei queria assegurar que tinha o apoio em cortes das três ordens, do povo representado pelos concelhos, o clero e a nobreza, para não haver contestação a essas normas. Portanto, para o acompanharem nas medidas. Exatamente. Depois. Era necessário negociar. Diga-se a esse propósito que, de facto, os concelhos estão representados nas cortes. Há uma hierarquia que nós conhecemos para finais do século XV, que há um esquema desenhado, é uma coisa rara da época, mas que aparentemente, pelo menos durante o século XV e do XVI, já se vai manter, que é os concelhos estão representados com lugares fixos por bancadas. E o caso de Bragança vai estar representada no chamado quarto banco. O primeiro banco é onde tem Porto, Lisboa, Évora, etc. Portanto, Bragança está no quarto, o que é uma posição bastante importante, tendo em conta que estamos a falar de umas 20 filas ou mais. Mostra a importância dada à Bragança no contexto nacional. O Alexandre Herculano, na sua história de Portugal, dada à estampa em meados do século XIX, defende que os séculos XII, XIII, sobretudo, são um momento áureo e uma espécie de preâmbulo de um sistema parademocrático, se quisermos, de Portugal, da história de Portugal. Revê-se nesta leitura do Alexandre Herculano? Não, de facto, vamos dizer que nesse aspecto o Alexandre Herculano estava errado. No seu tempo, quer em Portugal, quer na Europa, não é o exclusivo do Herculano, havia muito essa ideia de ver nos concelhos medievais uma espécie de umas democracias, numa visão muito... Uma idade de ouro de participação popular. A Idade Média como um período dourado dessa perspectiva, que depois teria sido avançado para um período mais obscurantista durante o tal período chamado de absolutismo. Não é? Nós hoje sabemos que não é bem assim. De resto, mas é uma questão muito importante. No século XIX, de facto, todo o movimento liberal e uma das suas facetas foi revalorizar a dimensão dos municípios. Não? O municipalismo como algo que se quer desenvolver como uma das bases principais do Estado português e da tradição portuguesa, e de buscar as suas origens na Idade Média, o que é verdade, de facto. O municipalismo é uma das poucas instituições de origem medieval que ainda hoje existe, e que, de facto, sempre teve uma dimensão fundamental na construção, eu diria mesmo, da identidade nacional e do espaço nacional. Nesse fórum político que são as cortes, que nós vamos designar como um parlamento medieval, é uma forma de os representantes dos concelhos que estão aí reunidos conseguem chegar a acordo
discutem e chegam a um acordo entre si para fazer ao rei uma mesma proposta, uma mesma queixa, e ao fazê-lo estão a contribuir para criar uma identidade, uma identidade política. Uma unidade, precisamente. Ou seja, no fundo as cortes são a circunstância para a construção de uma rede, não só de conhecimento entre pares, entre representantes dos vários concelhos pelo país, e uma rede que vai ser constitutiva de uma noção de pertença ao mesmo reino, não é? Exatamente. A uma mesma unidade que chamaríamos hoje nacional. Isso é particularmente interessante se tivermos em conta que, num certo sentido, o município é o oposto disso, porque desenvolve a identidade local desse mesmo município. Só que, ao mesmo tempo que desenvolve a identidade local desse município, pelo facto de se encontrarem todos juntos e de fazerem ações comuns... E de responderem ao mesmo rei. Precisamente, ao mesmo rei, responderem, fazerem propostas, etc., desenvolve, sem pôr em causa a identidade local, que vai sempre ser muito importante até hoje nos vários concelhos, ao mesmo tempo conseguem ir construindo uma identidade do conjunto, uma identidade nacional que se vai constituindo muito lentamente, e os concelhos, em particular, através das cortes, são uma das células fundamentais em que Portugal se afirma e se desenvolveu tal como o conhecemos hoje, sem dúvida nenhuma. Reveja este e os outros visita guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.